E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa explicação em formato de guia visual. Hoje a gente vai decodificar aquela famosa sopa de letrinhas da administração indireta do Estado brasileiro, que é tão vasta que às vezes parece exigir um dicionário próprio. Para quem lida com a estrutura governamental, isso pode parecer um labirinto complexo, mas vamos simplificar tudo isso de uma vez por todas. Nosso foco total hoje será nas fundações, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, deixando as autarquias de fora, já que isso foi assunto de uma outra análise nossa. Para começar, vale a pena parar e pensar no seguinte: quando o governo decide abrir um banco ou então oferecer um serviço de assistência social, será que ele joga sob as mesmas regras de uma empresa privada comum? A resposta para essa pergunta é exatamente a chave que a gente precisa para entender como o Estado se organiza e prepara o terreno para o nosso mergulho nas engrenagens da máquina pública. E o nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar pelas fundações públicas, entrar nas entidades estatais empresariais, fazer aquele confronto clássico entre empresa pública e sociedade de economia mista, diferenciar a atividade econômica do serviço público e, no fim, ver como tudo isso bate de frente com o mundo real, nas consequências práticas e jurídicas. Comparar essas entidades lado a lado vai facilitar absurdamente a memorização. Partindo direto para a nossa primeira parada, vamos falar do verdadeiro braço social do Estado: as fundações públicas. Então, o que é exatamente uma fundação pública? Em vez de criar uma empresa do zero para obter lucro, o Estado pega um patrimônio e dá, entre aspas, uma vida jurídica a ele. É a personificação de um patrimônio. E tem 3 elementos essenciais para guardar aqui. Primeiro, existe o instituidor, que no caso é o poder público fazendo essa doação patrimonial. Segundo, o foco é sempre o interesse social. E terceiro, a regra de ouro: a estrita ausência de fins lucrativos. É uma estrutura puramente voltada para o bem e o desenvolvimento social. Agora, um detalhe realmente interessante: o verdadeiro pulo do gato é a dupla personalidade que uma fundação pública pode adotar. Se ela nascer com personalidade de direito público, ela vai funcionar na prática igualzinho uma autarquia, com um regime público super rígido. Mas, se a lei dar a ela uma personalidade de direito privado, aí a gente entra no modelo híbrido. A fundação passa a usar regras privadas no dia a dia para ter muito mais agilidade, mas continua amarrada ao controle rigoroso do Estado. Esse regime misto é uma sacada super comum e estratégica na nossa administração indireta. E tem um detalhe jurídico importantíssimo que o Supremo Tribunal Federal já cravou. Sabe o artigo 66 do Código Civil, que estipula que o Ministério Público tem a função de tutelar e controlar as fundações privadas? Pois é, isso não se aplica às fundações públicas. Claro que o Ministério Público continua fiscalizando a legalidade geral, assim como faz com qualquer braço do governo, mas não existe aquele controle focado de curadoria que é previsto exclusivamente para as fundações particulares. Esse é um divisor de águas jurídico que não dá para esquecer. Deixando esse braço social um pouco de lado, a gente entra na nossa segunda parte: as entidades estatais empresariais. Ou seja, é o momento em que o Estado decide arregaçar as mangas e entrar de vez no mercado. Antes de separar quem é quem nesse universo dos negócios, a gente precisa entender a base comum. Todas essas empresas estatais compartilham algumas características centrais. Elas têm personalidade jurídica de direito privado. Afinal, elas estão ali no mundo das transações de mercado, certo? Elas sempre fazem parte da administração indireta. E, um detalhe vital: a criação delas depende de autorização em uma lei específica. O Estado não pode simplesmente acordar num rompante de empreendedorismo e abrir uma empresa do nada. Por fim, todas respondem ao famoso Estatuto das Estatais, a Lei 13.303 de 2016, que padronizou as regras de governança de todas elas. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Chegou a hora do grande confronto entre empresa pública e sociedade de economia mista, um ponto que costuma gerar muita confusão, mas que é super lógico. A maior parte das dúvidas desaparece quando a gente percebe que as diferenças entre essas duas entidades são basicamente formais. Olhando para a composição do capital, na empresa pública o capital é 100% público, não entra um centavo sequer de investidor privado. Já na sociedade de economia mista, o próprio nome entrega: o capital é misto, tem dinheiro público e dinheiro privado junto, mas o governo sempre mantém a maioria das ações com direito a voto para garantir o comando do negócio. E a forma societária? A empresa pública pode adotar qualquer forma admitida em direito, já a sociedade de economia mista tem que ser sempre, obrigatoriamente, uma sociedade anônima, uma SA. Memorizando essas duas linhas dessa tabela, o mistério está totalmente resolvido. Para materializar toda essa teoria e ficar mais palpável, vamos puxar para a nossa realidade com exemplos clássicos. Ao enviar uma encomenda pelos Correios ou ao fazer um financiamento habitacional lá na Caixa Econômica Federal, estamos lidando diretamente com empresas públicas. O capital ali é inteirinho do Estado.
Agora, quando a gente acompanha as cotações do Banco do Brasil ou as ações da Petrobras na Bolsa de Valores, estamos diante de sociedades de economia mista. Tem acionistas privados injetando dinheiro ali, mas quem dita as diretrizes principais e tem o controle administrativo no final do dia é o governo. Certo. Avançando para a nossa quarta parte, a gente precisa entender que não basta saber a roupagem jurídica. Não é só saber se é empresa pública ou economia mista. O que realmente define as regras do jogo e os privilégios legais é a atividade que essa estatal exerce. Basicamente, o objeto define a regra. O Estado utiliza essas empresas para duas vertentes bem diferentes. Se a estatal explora uma atividade econômica pura e simplesmente, como vender combustível ou atuar no setor bancário, ela entra no mercado para competir. Então ela se sujeita às regras da livre iniciativa e não pode ter privilégios fiscais que prejudiquem os concorrentes privados. Seria uma concorrência totalmente desleal. Mas, se a estatal presta um serviço público típico, a lógica se inverte. Como ela realiza uma função que é de titularidade exclusiva do Estado, a lei garante proteções especiais, como a impenhorabilidade dos bens que são essenciais para manter aquele serviço funcionando. Tudo isso para não deixar a população na mão. E o que isso tudo significa na prática? Chegamos à nossa última sessão para ver como essa teoria administrativa toda bate de frente com a realidade dos tribunais e afeta as contas públicas. Vamos ver os impactos no mundo real. Isso nos leva a uma pergunta super provocativa que sempre aparece nas provas e análises profundas, imaginando uma dessas empresas gigantes amparadas pelo cofre público. Será que uma empresa estatal pode ir à falência? Essa é uma questão crítica que testa de verdade o nosso entendimento sobre a blindagem dessas instituições. E a resposta é bem categórica: não. Independentemente de ser empresa pública ou sociedade de economia mista, a lei de falências exclui totalmente essas estatais. Elas não quebram formalmente como as empresas privadas comuns. E em relação ao peso dos impostos, a regra geral que a gente acabou de ver é que elas não podem ter privilégios tributários que esmaguem o setor privado. Contudo, tem uma exceção valiosa consolidada pelo Supremo. Se a empresa estatal presta um serviço público em regime de monopólio, num ambiente sem concorrência, e não tem o lucro como seu objetivo primário, aí sim ela tem direito à chamada imunidade tributária recíproca. A ideia é proteger a empresa de certos impostos para que esse dinheiro seja reinvestido na prestação do próprio serviço para a sociedade. E olha que genial! Essa mesma lógica se aplica ao pagamento de grandes dívidas judiciais. Normalmente, quando o governo é processado e perde, ele paga através daquele sistema organizado de filas chamado precatórios. Uma empresa estatal, a princípio, teria seu dinheiro bloqueado direto na conta bancária. Mas para proteger a continuidade dos serviços essenciais, o STF desenhou um escudo protetor. Só que para usar esse escudo, a empresa precisa gabaritar uma rigorosa tríade de requisitos. Primeiro, ela deve prestar serviço público. Segundo, atuar no mercado sem concorrência. E terceiro, não ter como fim principal o lucro. Cumprindo essa tríade, a estatal ganha a proteção da fazenda pública na hora de quitar sentenças judiciais. Querem ver isso funcionando na vida real? Tem um brilhante estudo de caso sobre a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, a IORJ. O caso chegou lá na mais alta corte porque os credores queriam penhorar os bens da entidade direto na fonte. O STF pegou aquela tríade e aplicou friamente. A IORJ publica o Diário Oficial, o que indiscutivelmente é um serviço público essencial. Nenhuma empresa privada compete pela publicação oficial das leis do Estado. Logo, o ambiente não tem concorrência. Além disso, ela tem capital totalmente público, depende de dotações do orçamento e não foca em dar lucro. Conclusão, o STF atestou o direito da IORJ de pagar suas dívidas pelo regime de precatórios. É a aplicação perfeita da teoria preservando o funcionamento da máquina pública na prática. E para encerrar o nosso raciocínio de hoje, vale uma reflexão que sintetiza muito do que discutimos. A linha que separa o Estado prestando serviços essenciais com suas fundações e o Estado virando um empresário e mergulhando na iniciativa privada para competir no mercado é bastante flexível e vive mudando. Com o mundo econômico e as necessidades sociais em constante evolução, como a gente vai manter e fiscalizar esse delicado equilíbrio da intervenção do Estado nos anos que estão por vir? É uma provocação profunda e tanto. Mas, com a compreensão detalhada dessa estrutura de fundações estatais que consolidamos através deste guia visual, fica infinitamente mais claro como avaliar essas movimentações. Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação, mantenham o foco nas engrenagens do nosso direito e até a próxima!